Atos capítulo 1, versículo 1 até o 14. Vamos ler a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram com Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Peço a você que feche seus olhos, por favor, para nós estarmos orando ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada um que chegou aqui, porque nós cremos que cada um que chegou aqui com um propósito, que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que a Tua igreja necessita receber nessa noite, e que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, este livro, o livro de Atos, o seu autor se chama Lucas. Lucas, o médico, era um homem muito culto, era um homem que tinha um grande conhecimento. Se você for analisar a escrita do grego aqui de Lucas, ela é o grego mais refinado que poderia haver naquela época, em qualidade literária. Então, analisando todo o Antigo Testamento, a melhor escrita do grego vai ser encontrada tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos. E Lucas, ele é alguém, não que estava presente fisicamente com Jesus, mas ele se levanta não apenas como um crente, mas como um historiador, porque Lucas, ele vai ser aquele homem que vai pesquisar, vai ser aquele homem que vai consultar as pessoas que conviveram com Jesus, as pessoas que viram os milagres acontecerem. Então Lucas, ele não é apenas um cristão, mas ele era um grande historiador. E esse livro de Atos, ele é uma continuação dos escritos de Lucas. Lucas, ele escreve
um livro e divide esse livro em duas partes. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas e o segundo livro que vai ser dado o nome de Atos dos Apóstolos. Então essa primeira parte no Evangelho de Lucas, ele está preocupado em explicar os atos de Jesus, explicar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus começou a fazer. E já no segundo livro, que é o de Atos, ele fala sobre a ascensão de Jesus e sobre a descida do Espírito Santo. Esse nome, Atos dos Apóstolos, foi o nome dado pela igreja primitiva, porque nesse livro vai contar um pouco da história de Pedro, vai contar principalmente a história do apóstolo Paulo. Então, a igreja primitiva intitulou como Atos dos Apóstolos, mas pela leitura que você e eu fazemos desse livro, nós podemos dizer que não foram os Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos do Espírito Santo na história. Então, esse livro, ele vai relatar aquilo que Cristo já havia começado a fazer nos evangelhos e aquilo que ele vai continuar a fazer agora através da pessoa do Espírito Santo. O contraste que Lucas apresenta aqui nesses dois volumes, no Evangelho e no livro de Atos, se dá aqui entre Jesus e a sua igreja, mas sim vai falar sobre o ministério de Cristo. Primeiro, no Evangelho de Atos, nós temos o ministério de Cristo físico, público e pessoal. Já no livro de Atos, o ministério de Cristo ele continua, só que agora através de quem? Através do Espírito Santo. Então nós temos um ministério celestial de Cristo atuando através da pessoa do Espírito Santo. E o mais aqui interessante é que o que vai dividir esses dois momentos justamente é a subida, é a ascensão de Jesus aos céus. E aqui eu quero destacar alguns pontos desse livro para você. Nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 14, e eu quero destacar primeiramente aqui o versículo 1 ao 3, que tem uma verdade muito importante, de que a ressurreição de Cristo, ela é uma verdade incontroversa. Vamos ler novamente do versículo 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é esse, querido, a ressurreição de Cristo, que é uma verdade incontroversa. Lucas aqui, ele inicia esse seu segundo volume falando de uma pessoa, falando de Teófilo. Esse nome Teófilo é um nome grego. Teo, Deus, filo significa amigo, então o nome Teófilo significa amigo de Deus. Lucas vai endereçar tanto o Evangelho agora quanto esse segundo livro para este homem. Ele vai dar uma exposição detalhada daquilo que Cristo começou a fazer e a ensinar nos evangelhos, né? E o que ele continua a fazer agora através do Espírito Santo. Esse homem aqui, Teófilo, provavelmente ele já era um cristão. E Lucas, que escreve esse livro, ele escreve também com um propósito de falar o início da igreja de Cristo. E quando ele diz aqui no texto, excelentíssimo, né? Essa palavra ela é utilizada geralmente para autoridades. Então, provavelmente, Lucas ele fazia parte da alta nobreza daquela época. E Lucas, endereçando essa carta a Teófilo, estava explicando das coisas de Deus, explicando daquilo que Cristo
estava fazendo na terra. E os autores na antiguidade, eles pegavam uma pessoa importante na sociedade e dedicavam aquela obra àquela pessoa. Por quê? Porque aquela mesma pessoa também ajudaria na divulgação, na circulação desse livro. E foi justamente o que aconteceu aqui. Provavelmente o Teófilo, ele era alguém da alta nobreza, então ele vai ajudar nessa divulgação deste texto aqui, da palavra do Senhor. Lembrando que nessa época não tinha impressora, não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então era escrever ali no pergaminho e ir passando de mão em mão. Isso era um processo mais demorado. E como havia uma pessoa da alta nobreza, ajudava a circular melhor esse material. Então, queridos, no livro de Lucas, ele vai reunir provas insofismáveis, irrefutáveis da ressurreição de Cristo. Ele vai mostrar que o ministério terreno de Cristo foi consumado, foi finalizado, mas que agora ele vai continuar esse ministério na ação e no poder do Espírito Santo. Então, o Cristo histórico e o Cristo da glória, eles são a mesma pessoa. Amém? E aqui eu quero destacar algumas verdades. Primeiro, a continuidade do ministério de Cristo, que é o que está falando nos versículos 1 e 2. Jesus, ele primeiro fazia e depois ensinava, depois explicava. As suas palavras eram autenticadas pelas suas obras. Então o ministério de Jesus foi marcado primeiramente pela ação e depois pelo ensino. Jesus, ele praticou o que pregou. Os homens não apenas ouviram ele falar coisas grandes, mas viram nele grandes obras. Jesus concluiu sua obra na terra, morrendo pelos nossos pecados, mas a palavra nos diz que ele ressuscitou de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Ele deu mandamentos aos apóstolos e, retornando ao céu de maneira majestosa, ele agora envia o Espírito Santo para continuar a obra de Deus na terra. Antes, porém, de encerrar esse ministério pessoal na terra, ele vai dar ordens aos discípulos, ele vai dar mandamentos aos seus discípulos, para que eles continuassem a cumprir a vontade de Deus aqui na terra. E esses discípulos, que agora são chamados de apóstolos, eles ocuparam uma posição muito especial, muito singular. Eles receberam do próprio Deus um preparo para continuar a obra de Deus na terra. Primeiro, Jesus os escolheu, eram 12 apóstolos. Depois é levantado Matias e Paulo também. Então, foram pessoas que não se autonomearam, foram pessoas que não pagaram para ter aquele título, mas foram pessoas escolhidas pelo próprio Jesus. Jesus se revelou a eles, Jesus escolheu cada um deles, mostrou para eles a vontade do Pai e aquilo que eles deveriam fazer. Jesus também os comissionou, Jesus deu a eles uma ordem de ir e pregar o Evangelho. E por último aqui, Jesus prometeu a esses apóstolos o Espírito Santo. Jesus prometeu a eles não apenas uma missão de pregar o Evangelho, mas antes de pregar esse Evangelho, antes de ter essa missão, Jesus estava revestindo eles de autoridade e de poder do céu para anunciar a palavra de Deus. O versículo 2 nos diz que Jesus deu a eles mandamentos. Versículo 2 ele diz assim, que tendo dado a eles mandamentos. Esses mandamentos foram instruções, foram ordens de Deus para que eles continuassem a obra. Então, muito provavelmente, queridos, Jesus, dentre esses mandamentos, essas instruções, ele falou aos discípulos que eles deveriam escolher um outro discípulo para ficar no lugar de Judas, que havia traído o Senhor. E agora,
através dessas ordens, desses mandamentos, eles vão obedecer à missão do Pai. E o versículo 3 fala também dessas provas da ressurreição de Cristo. Tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição foram atos públicos, foram atos incontestáveis. E aqui nós apresentamos a vocês algumas provas da ressurreição. Primeiro, Jesus, ele aparece para Tomé. Tomé, ele falava que ele só acreditaria que Jesus ressuscitou se ele pudesse tocar nas suas feridas, tocar nas suas chagas. E Jesus aparece para Tomé e diz a Tomé: você pode tocar nas minhas feridas. Jesus também, ele não aparece apenas a Tomé, apenas aos discípulos, mas ele vai aparecer para mais de 500 pessoas. E Jesus, ele não era um espírito vagando pela terra, ele não era um fantasma. Tanto é que esse Jesus, ele comia com os seus discípulos. Esse Jesus, ele vai até o mar da Galileia, ter o encontro com os seus discípulos. Os discípulos estão pescando, não conseguem pegar nada. Jesus dá uma ordem para eles jogarem a rede do lado direito e vem muitos peixes. E aqueles peixes, Jesus já tinha preparado ali uma fogueira, um fogo para comer com os seus discípulos. Fantasma não tem corpo, fantasma não consegue comer, mas Jesus, ele ressuscitou. Ele não é apenas um espírito, mas ele é espírito e corpo. E ainda hoje os céticos, eles tentam negar essa verdade central do cristianismo, dizendo que Jesus não chegou a morrer, mas que ele sofreu um desmaio, que os discípulos tiraram ele da cruz. Outros dizem que as mulheres erraram o túmulo e espalharam uma notícia falsa. Há aqueles também que afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e colocaram num outro lugar e passaram a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Mas, pela própria história, a pedra que cobria o sepulcro era muito pesada, era necessário mais de 20 homens para poder mover aquela pedra. E além do mais, havia seguranças, havia soldados romanos vigiando aquele lugar. Mas a Bíblia nos diz que essa pedra não foi removida de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque Jesus, ele ressuscitou. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! E no versículo 3 também, queridos, Jesus nos ensina acerca do reino de Deus. O tema central é o reino de Deus, é continuar a obra de Deus na terra. E Jesus, através do Espírito Santo, ele vai começar e vai continuar esta obra. Do versículo 4 ao 8, agora nós temos a promessa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo que viria a acontecer. Vamos ler novamente do 4 ao 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então aqui nós temos alguns pontos a destacar. O primeiro ponto é a promessa do Pai, relatada no versículo 4. O Pai foi quem prometeu a descida do Espírito Santo. Então a igreja de Jesus, ela deveria esperar pela descida do Espírito Santo. E Jesus, enquanto estava aqui na terra, no seu ministério terreno, ele reafirmou também essa descida do Espírito.
João, capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 15, 26. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo é aquele que vai confirmar tudo aquilo que os discípulos ouviram, tudo aquilo que as pessoas ouviram. E também o Espírito Santo vai ter essa função de fazer a igreja lembrar de todos os ensinos de Jesus. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, Jesus está dizendo aqui, para o Espírito Santo vir, era necessário que Jesus fosse ao céu. Então, Jesus vai e o Espírito vem. Então, essa espera, queridos, ela deveria ser em total obediência. Antes disso aqui, Jesus tinha dado a grande comissão. Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando todas as coisas que eu tenho mostrado para vocês. Mas Jesus dá uma freada neles aqui, antes da grande comissão, antes de vocês irem pelo mundo, é necessário que vocês sejam revestidos de poder. Essa espera, ela deveria ser com perseverança. Eles deveriam esperar até que do alto eles fossem revestidos de poder. E por fim, essa espera deveria ser com uma expectativa triunfante. Eles deveriam entender que eles seriam capacitados por Deus para cumprir a grande comissão. No versículo 5, então, fala sobre esse batismo no Espírito Santo. Essa terminologia, batismo com o Espírito Santo, ela tem sido muito debatida, tem gerado muitas discussões no meio da igreja. Uns dizem que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção, acontece depois da conversão, e a evidência desse batismo no Espírito Santo é você falar em outras línguas. Mas nós cremos, assim como muitos pais da igreja, como os reformadores creram e ensinam, que o batismo no Espírito Santo, ele acontece no ato da conversão. Então, o batismo no Espírito Santo é quando o Espírito Santo, ele habita no cristão. É quando ele faz habitação dentro de você. E agora, uma vez que você é cheio do Espírito Santo, que você é a habitação do Espírito Santo, nenhum mal pode te suceder. Nada pode mais agir sobre a tua vida. Você não pode ser possuído por espíritos, por demônios, porque agora você é a habitação do Espírito Santo. Amém? E esse Espírito, ele já vinha agindo por todo o ministério de Jesus. Esse Espírito Santo, ele já vinha agindo por toda a história. Mas agora, o que vinha acontecer é que o Espírito Santo, ele não viria mais em porções. O Espírito Santo, ele não viria mais a conta-gotas. Ele não viria apenas para uma missão especial, mas ele viria agora para ser habitação no cristão. Ele vinha agora para capacitar cada homem e mulher de Deus a fazer a vontade do Pai. E a natureza, então, desse reino que Jesus ele nos apresenta é totalmente diferente da natureza que os discípulos acreditavam. Entenda comigo que os discípulos eram judeus, faziam parte da nação de Israel, e eles acreditavam que Jesus, que o Messias que viria da parte de Deus, ele viria com a missão de tomar Israel, tirar Israel das mãos dos romanos e fazer um reino terreno, um reino público.
Mas Jesus ele ensina aqui que o reino dele não é um reino terreno, mas é um reino espiritual. É isso que os discípulos estão perguntando aqui no versículo 6. Eles perguntam, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então eles acreditavam no reino terreno, mas o que Jesus veio fazer aqui não foi algo restrito a Israel, mas ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Então, queridos, os judeus, eles queriam um Messias exclusivo para Israel. Eles queriam um Messias que cumprisse apenas o desejo nacionalista deles. Mas o que Jesus estava pensando era maior. Jesus não queria salvar apenas Israel. Jesus queria salvar os gregos. Jesus queria salvar os gentios de maneira geral. E hoje, através desse sacrifício de Jesus, nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Eles aguardavam, os judeus, em um tempo em que o Messias viria para trazer novamente o poder terreno para Israel. Mas o plano de Deus não era de salvar apenas Israel, mas todo aquele que nele crê. Então Jesus ele vai corrigir essas falsas noções a respeito da natureza, da extensão, do chamado de Deus para o homem. Jesus começou a dizer que o reino, ele é um reino espiritual, ele é um reino internacional, porque não é apenas os judeus, não é apenas os romanos, mas é todo aquele que nele crê. Esse reino, ele é gradual, ele não é um reino que vai, começou, ele é um reino que vai aos poucos. O livro de Atos vai nos relatar que primeiramente eram 120 pessoas reunidas em oração. Após a descida do Espírito Santo, Pedro faz uma pregação, mais de 3.000 pessoas se convertem. E depois, mais outra pregação de Pedro, mais de 5.000 pessoas vão se convertendo. Então esse reino vai se expandindo aos poucos, através da pregação do Evangelho. E quais eram as ideias equivocadas desses discípulos? Eles pensavam que esse reino era terreno, em vez de achar que ele era espiritual. Eles tinham apenas um conceito limitado, restrito, de que esse reino ele era territorial, que ele era geográfico. O reino de Deus, queridos, ele não é terreno, ele é um reino espiritual. O seu trono, ele é estabelecido no coração de todo aquele que nele crê. O seu trono, o seu reinado não está nas embaixadas dos países, dos governos. O seu poder, a sua ação está no coração daquela pessoa que era escrava do pecado, mas que agora, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, é liberta. Aquele que era servo de Satanás, ele é transportado do reino da luz, do reino das trevas para o reino da luz. O reino de Deus não é implantado pelo poder da espada. O reino de Deus não é implantado pela força das armas, mas pela ação transformadora do Espírito Santo. Jesus, ele transformou aquela esperança judaica do reino de Deus, tirando todas aquelas ideias erradas que eles tinham. O segundo erro que eles tinham aqui, eles pensavam que o reino era regional, em vez de ser internacional. Eles achavam, os judeus, que a salvação era exclusiva para eles. Mas o plano de Deus na história é de usar Israel apenas como uma testemunha para as outras nações, para que elas pudessem também crer no mesmo Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que essa salvação, queridos, ela não é restrita apenas a Israel, mas a todo aquele que nele crê. João 3,16, porque Deus amou o mundo
E quando diz mundo, não se diz de totalidade de pessoas, mas mundo se refere a todas as nações, todas as tribos, todas as línguas da terra. Todos aqueles que confessam Jesus, eles têm os seus pecados perdoados. E aqui, Jesus vai tirar deles, então, essa mentalidade que estava restrita a Israel. Tanto é que na grande comissão, ele diz que ide por todo o mundo, ide por todas as nações, não fiquem só em Jerusalém, mas vão por todas as nações da terra anunciar o evangelho do Senhor. E o terceiro equívoco deles, eles pensavam que o reino era estático em vez de gradual. Eles achavam que esse reino, ele simplesmente aconteceria no piscar de olhos. Mas Jesus nos ensinou que o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Uma semente de mostarda é bem pequenininho, mas vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando grandes proporções. Ele é um reino que talvez não tenha uma visível aparência, mas ele amplia os seus horizontes na medida em que os corações se rendem a Jesus. Então, queridos, os discípulos estavam preocupados com o fim dos tempos, com o futuro. Eles estavam perguntando: quando é que esse reino vai vir? Quando é que vai restaurar Israel? Jesus não estava preocupado com a escatologia. Jesus estava preocupado com a missão que eles tinham de pregar o Evangelho. O tempo da segunda vinda e da transição do reino da graça para o reino da glória é exclusiva competência de Deus Pai. Somente Deus sabe o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Não nos é dado saber sobre o Cronos, sobre o Kairos, nem sobre tempos e épocas. O nosso papel não é especular um futuro, como muitas pessoas já disseram aí, marcaram data para a vinda de Jesus e erraram. Os discípulos estavam preocupados com a escatologia. Deus estava preocupado com missões. Eles não entendiam que o Messias vindo de Deus, ele viria em duas partes. E foi isso que aconteceu. Jesus, ele veio como servo e como sofredor. Ele veio aqui para cumprir a justiça de Deus. Ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Ele veio aqui como um cordeiro que vai para o matadouro. Por isso que João disse que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que morria lá no templo, no Antigo Testamento, Jesus se faz esse cordeiro. E o sangue dele é um sangue precioso. É o sangue do Filho de Deus. E esse sangue é suficiente para perdoar os nossos pecados. Só que esse mesmo Jesus que veio como um cordeiro, a Bíblia nos diz que a sua segunda vinda, ele não vem mais como um cordeiro, mas agora ele vem com poder e vem com glória. Agora ele não é mais um cordeiro, ele é um leão que vem para julgar as nações da terra. E o antídoto então para resolver essa especulação é nós temos um conhecimento da história da teologia cristã. Jesus, ele subiu aos céus, mas ele enviou o Espírito Santo. Nós estamos no tempo da ação do Espírito Santo na terra. E a igreja, ela sai então revestida do poder de Deus, revestida do Espírito Santo, para ser testemunha, para pregar o Evangelho. É essa a missão da igreja. E quando a igreja acelera essa missão, quando a igreja cumpre essa missão, acontece a segunda vinda de Jesus. Jesus, ele volta para buscar a sua igreja. Versículo 8 que nós lemos, então fala sobre esse revestimento de poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra.
Jesus redireciona os olhos dos discípulos para uma ação missionária. Jesus está dizendo para eles: vocês vão pregar o Evangelho em 4 localidades. Primeiro em Jerusalém, onde vocês estão. Depois vocês vão para Samaria. Depois vocês vão para a Judéia. E por último, confins da terra. Entende-se como confins da terra todas as demais nações da terra. Então nós estamos classificados aqui, Brasil, brasileiros, como confins da terra. Então, a igreja, através dos apóstolos, ela tinha essa missão de ser testemunha de Cristo sobre as nações da terra. Não lhes bastaria apenas o poder do intelecto, da vontade, da eloquência humana. Eles precisariam receber poder e autoridade de Deus para cumprir essa missão. Na língua grega tem 2 palavras que são utilizadas para poder. A primeira palavra é exouxia e a segunda é dunamis. A primeira refere-se a poder no sentido de governo e autoridade. Já a palavra dunamis, ela fala sobre habilidade e força. Quando a Bíblia diz sobre poder, fala da palavra grega dunamis, ou seja, o Espírito Santo vem sobre a sua igreja e através dele ele entrega habilidades, dons, talentos para a igreja e entrega poder de Deus para pregar o Evangelho com autoridade. A fonte desse poder é o Espírito Santo. Esse poder é dado para a igreja ser uma testemunha de Cristo. Esse poder que a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que estava em Jesus, que fez Jesus fazer os milagres, que fez Jesus ser obediente, que fez Jesus ressuscitar. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está dentro de mim e está dentro de você. Nós conhecemos também esse termo testemunha no linguajar jurídico. No processo judicial, as pessoas são interrogadas, as testemunhas são interrogadas. E elas não podem externar a sua opinião, nem relatar seus pensamentos. Testemunha é a palavra-chave usada no livro de Atos. Essa palavra está 29 vezes aqui nesse texto, nesse livro. Uma testemunha é alguém que relata o que viu e relata também aquilo que ouviu. É alguém que está pronto a dar a sua própria vida para testificar do que viu e do que ouviu. E essa palavra testemunha no grego significa mártir. De sorte aqui que ser testemunha nesse texto envolve de você ser um mártir, de você morrer até pela causa do Evangelho, como todos os discípulos aqui morreram, com exceção de João, que teve morte natural. Todos os demais discípulos de Jesus foram mártires, morreram por amor à causa de Cristo, morreram por serem testemunhas da verdade de Jesus. E para que os discípulos precisariam desse revestimento de poder? Para que eu e você precisamos desse revestimento e desse poder? Primeiro, para nós sairmos do campo da especulação para o terreno da ação. Os discípulos aqui estavam perdendo o foco, eles queriam investigar o que não lhes competia, eles estavam preocupados quando Deus iria restaurar Israel. A preocupação de Deus não era essa, a preocupação de Deus é que eles agissem e fossem anunciar o Evangelho. Não podemos viver com um mapa profético nas mãos, especulando o futuro. Nós somos desafiados, queridos, a testemunhar aqui. Nós somos desafiados a agir no poder do Espírito Santo. Os discípulos também receberam o Espírito Santo, e eu e você recebemos o Espírito Santo para perdoar. As antigas barreiras raciais, étnicas, culturais, religiosas, aquilo que
nos separava não pode separar mais. Os judeus tinham uma briga com os samaritanos, e o próprio Jesus diz para eles: olha, vou pregar o evangelho em Jerusalém e em Samaria. Havia uma rixa dos judeus, e Jesus está dizendo aqui: perdoem, não liguem mais para essas barreiras culturais, religiosas, étnicas. É tempo de levar a palavra do Senhor. Aonde o evangelho do Senhor chega, aonde as boas novas de Jesus chegam, os muros da inimizade são derrubados. O poder do Espírito capacita a igreja a amar até mesmo os próprios inimigos. Eu e você recebemos o poder de Deus para pregar até os confins da terra. Agora, não é só Jerusalém, não é só os judeus, mas são todas as nações do mundo. Os horizontes são ampliados, os limites são dilatados. O projeto de Deus, queridos, é o evangelho todo para o mundo todo. Os gentios, que eram considerados pelos judeus como um combustível para o fogo do inferno. Quando eu digo gentil, significa todo aquele que não é judeu. Então eu e você nos encaixamos como gentios. Os judeus achavam que a salvação era exclusiva deles. E Jesus está dizendo que não é verdade, mas que a salvação é para todo aquele que nele crê. E também Jesus nos reveste de autoridade e de poder para nós sermos testemunhas. E como eu já disse aqui, testemunha no grego significa mártir. Os discípulos, eles eram testemunhas de algo glorioso, de algo maravilhoso. Eu e você também somos testemunhas de algo maravilhoso. E nós devemos então, se necessário for, dar a nossa vida por essa causa. Jesus deveria ser anunciado até os confins da terra, ainda que para isso a morte fosse um preço a ser pago. Acompanhe comigo agora o versículo 9, que fala sobre a ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo é o selo da nossa vitória. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nesse acontecimento aqui, mostra algumas coisas importantes. Primeiro, Jesus, ele consumou a sua obra. Aquilo que Jesus ele veio fazer quando ele era pequeno, muito pequeno, quando ele ainda estava na barriga de Maria, agora ele finalizou a sua obra. Ele veio e cumpriu a vontade do Pai, ele obedeceu todos os mandamentos, ele foi fiel até o fim, e o seu sacrifício trouxe salvação e perdão dos pecados. Então Jesus cumpriu, ele consumou toda a sua obra. O texto também nos ensina que ele foi elevado às alturas. E essa ascensão de Jesus também, ela foi uma obra do Pai. O apóstolo Paulo ele vai interpretar essa subida de Jesus da seguinte forma. Olha o que Paulo diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus subiu, está hoje à direita de Deus. Jesus subiu e hoje está intercedendo pela igreja do Senhor. Ele está conduzindo os destinos da história e ele está aguardando o dia em que o Pai está dizendo: vá, que é o momento da segunda vinda. A entrada de Jesus no céu também é algo maravilhoso, porque Jesus, quando ele sobe aos céus, ele não é apenas um espírito, mas ele é um espírito dentro de um corpo. O Cristo glorificado em um corpo humano é a grande esperança e a grande segurança de que um dia também nós seremos
glorificados, o nosso corpo será glorificado e também teremos esse encontro com o Senhor nos ares. Então Jesus, quando sobe aos céus, ele está passando uma mensagem para a igreja: assim como eu estou subindo com este corpo glorificado, a igreja do Senhor também em breve subirá às alturas. O versículo 10 e versículo 11: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os vistes subir. Então, os anjos estão falando aqui sobre a segunda vinda de Cristo. Esses apóstolos já haviam cometido 2 erros aqui, que foram corrigidos. O primeiro erro: eles estavam esperando um Jesus com poder político. O segundo erro: eles estavam observando o céu. Quando eles viram Jesus subir, ficaram preocupados. E agora, o que será de nós? Jesus está indo embora. O que vai acontecer? Então aqui ambas as fantasias eram falsas. O primeiro erro deles, que era o erro político, eles tinham uma fantasia, uma utopia na sua cabeça de que haveria uma sociedade ideal com o cumprimento de todas as leis. O segundo erro aqui é que eles sonhavam apenas com os prazeres celestiais. Nós, cristãos, com frequência permanecemos com os olhos voltados para o céu e esquecemos que fomos postos na terra ao fim de cumprir uma missão. Quando nós estamos na terra, nós temos uma missão. Nós não estamos aqui em vão. Deus, Ele te usa, Ele nos usa através da nossa profissão. Deus nos usa através daquilo que nós falamos, daquilo que nós proclamamos da verdade dEle. E da mesma forma, queridos, que Jesus subiu de maneira física, pessoal, gloriosa, visível, os anjos estão dizendo que assim Ele voltará com poder e com grande glória. Ele voltará nas nuvens, só que agora a sua volta não será vista apenas por poucos, mas a sua volta será vista por toda a humanidade. E Ele não vem sozinho, mas Ele vem com legiões de anjos junto dele. A Bíblia nos diz que assim como um relâmpago que fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo o olho verá. E para nós encerrarmos, versículo 12 ao 14, nós temos esse momento da busca do Espírito Santo. Jesus, ele voltou para o céu e os discípulos então são mandados por Jesus a voltarem para Jerusalém. Agora imagine, haviam se passado 40 dias. O texto nos diz que Jesus ficou 40 dias. Então, Jesus está dizendo para eles: voltem lá para Jerusalém, lá onde eu fui morto, lá onde as pessoas queriam acabar comigo e fizeram. Jesus está dando essa comissão para eles voltarem a Jerusalém. Mas eles não voltam com medo, eles não voltam pensando: e agora? As pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos de Jesus, vão querer nos matar. Não, o texto diz que eles voltam alegres para Jerusalém, porque eles tinham certeza que Jesus havia ressuscitado. E aqui, para finalizar, eu destaco essa volta. Jesus estava nesse Monte Olival, que é o Monte das Oliveiras. Ele sobe aos céus ali e ele dá esse mandamento para que os discípulos voltem para Jerusalém para esperar a descida do Espírito Santo. E o local seria o cenáculo. Esse cenáculo é o local onde Jesus ensinava os discípulos, é o local em que Jesus tinha refeições com os discípulos.
Agora o cenáculo seria o palco da promessa da vinda do Espírito Santo. Ali Jesus orou pelos discípulos. Ali também Jesus agora vai derramar o seu Espírito Santo. E quem eram os integrantes? Quem eram as pessoas que estavam ali reunidas, esperando essa descida? O versículo 13 e 14 nos diz, eu vou ler aqui o nome delas: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Judas, filho de Tiago, e também as mulheres, que eram Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. A Bíblia nos diz que esse grupo reunido somava 120 pessoas. E é muito interessante esse destaque para essa numeração. Por quê? Conforme a lei judaica, era necessário um mínimo de 120 homens judeus para estabelecer uma nova comunidade, para ter o seu próprio concílio. Em termos judaicos, os discípulos, eles perfaziam a quantidade necessária, suficiente para o nascimento de uma nova comunidade. 120 pessoas é o nascimento da igreja, é o nascimento do povo de Deus, no qual se expandiu no decorrer dos séculos. E ali estava o colégio apostólico, ali estava a família de Jesus. Se você for ler nos evangelhos, os irmãos de Jesus, Judas, Tiago, eles não acreditavam nele. A Bíblia vai nos dizer que somente após a ressurreição de Cristo, os seus irmãos, quando eu digo irmão aqui, irmão de sangue, vão crer nele. Aqui o texto nos diz que Maria, mãe de Jesus, estava, e também os irmãos de Jesus. Tanto é que Tiago escreveu um livro aí na Bíblia, tem um livro, Tiago, irmão de Jesus. Também aí na Bíblia tem Judas, irmão de Jesus. Então, através da ressurreição de Cristo, muito mais pessoas creram no poder e na ação de Deus. E como eu disse, nesse cenáculo tinha grupos distintos. Tinha os apóstolos, Maria, mãe de Jesus, tinha outras mulheres, tinha os irmãos de Jesus e outros discípulos que acompanhavam também a Jesus. Aqui no cenáculo, vale ressaltar essa referência. É a última referência feita na Bíblia a Maria, mãe de Jesus. E todos aqui estavam convictos, todos aqui estavam convencidos de que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus havia ressuscitado. Existe um historiador que nem é cristão, mas é judeu, chamado Flávio Joséfo. Esse Flávio Joséfo, ele testemunhou, ele conversou com pessoas que afirmaram que Jesus havia ressuscitado. Ele conversou com pessoas que afirmaram, que conversaram com Jesus, que comeram com Jesus. Então, queridos, na própria época, no início do primeiro século, havia mais de 500 pessoas que testemunhavam da ressurreição de Jesus. E para encerrar, versículo 14, todos estavam perseverantes, unânimes em oração. Aqueles irmãos, aqueles 120 irmãos estavam reunidos para buscar a presença de Deus. Eles estavam reunidos para aguardar a promessa de Deus, da descida e do poder do Espírito Santo. A espera aqui, ela não é impaciente, não é uma espera agitada, mas eles estavam em perseverante oração. O texto diz: eles perseveraram em oração. E quando o texto diz unânimes, significa que eles estavam numa só mente, num só propósito, num só coração. Eles apresentavam orações convictas, eles apresentavam orações unidas diante de Deus, clamando pela descida do Espírito.
Esse grupo aqui, queridos, era um grupo coeso na busca pelo poder do Espírito. E os cristãos, eles oravam pedindo a Deus, rogando a Deus, para que Deus cumprisse a promessa que ele havia feito. E no decorrer de todo o livro de Atos, você vai ver sempre a igreja orando. Igreja que não ora não vence. Cristão que não ora não vence. Cristão que não tem uma vida de oração cai em tentação. Cristão que não tem uma vida de oração está sempre, infelizmente, caindo nas armadilhas de Satanás. O livro de Atos nos revela sobre muitas orações que foram feitas. Por exemplo, Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava orando. Pedro e João oraram pelos samaritanos. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como ele deveria ser salvo. Pedro estava no terraço orando quando Deus lhe disse como responder às orações de Cornélio. Muito cristão, muito crente, toma decisão sem orar, toma atitude sem antes buscar a presença de Deus, sem antes consultar ao Senhor. A Bíblia também nos diz que os cristãos na casa de João Marcos oraram por Pedro, quando o apóstolo estava na prisão, e o Senhor o livrou da prisão e da morte. A Bíblia nos diz também que a igreja de Antioquia jejuou e orou, antes de enviar Barnabé e Saulo. Atos também nos revela que em uma reunião de oração em Filipos, Deus tocou o coração de Lídia. Em outra reunião de oração em Filipos, Deus abriu as portas da prisão. Paulo orou por seus amigos antes de partir em viagem. No meio de uma tempestade, orou pedindo a bênção de Deus, e a tempestade cessou. Orou para que Deus curasse um homem enfermo, e esse homem foi curado. Em quase todos os capítulos de Atos, queridos, nós vemos a ação de Deus através da oração. Pastor, nada acontece na minha vida. Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem apresentado os teus caminhos ao Senhor. Este livro, querido, nos deixa claro que sempre que o povo de Deus ora, algo acontece. A oração é um escudo para a alma, é um sacrifício para Deus e um flagelo para Satanás. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero te convidar hoje a nós orarmos, nós buscarmos a face do Senhor. Jesus revestiu a igreja de poder e autoridade para cumprir a missão de pregar o Evangelho. E eu quero, nessa noite, te encorajar a buscar a Deus, a buscar esse revestimento de poder que Ele tem para mim e para você. Esse poder que vai te dar graça para você vencer o pecado, para você vencer o mundo, para você vencer as dificuldades. Porque, querido, o revestimento de poder não é simplesmente para você orar e alguém ser curado, orar e alguém ser liberto de um demônio, mas principalmente você tem que buscar o revestimento de poder para que você possa ser uma testemunha. Infelizmente, muitos cristãos não estão sendo testemunhas no seu trabalho, na escola, na faculdade. Estão negligenciando a vida cristã. Não estão dando um testemunho de um servo de Deus. Não estão dando um testemunho de alguém que ama o Senhor. E para você fazer isso, você precisa de poder e revestimento do alto. Então eu convido você a fechar os seus olhos, começar a orar ao Senhor, enquanto nós estaremos cantando uma canção.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.